Meus irmãos, amanhã nós iremos ouvir a palavra do nosso Deus em Efésios capítulo 4. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 6. E esta é a perícope desse sermão, do versículo 1 ao versículo 6. Todavia, pela manhã eu me deterei apenas do versículo 1 ao versículo 3. Então, pela manhã, a primeira parte do sermão será exposta, do versículo 1 ao versículo 3. E mais tarde, se Deus quiser, do versículo 4 ao versículo de número 6. Mas a leitura será feita dos 6 versículos. Assim diz a palavra do nosso Deus, inerrante, infalível, inspirada, autoritativa, a própria palavra do Deus eterno. Diz assim o Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Meus irmãos, os papistas, eles costumam fazer muitos ataques a nós protestantes. Você sabe disso, você que já professa a fé cristã em oposição à Igreja de Roma, negando assim os seus falsos ensinos, muitos falsos ensinos que eles professam. Você sabe que nós somos inimigos deste grupo. E eles levantam, sim, muitos ataques contra nós, protestantes. E um dos maiores ataques, talvez o principal ataque que é feito a nós, é a alegação de que em nosso meio, no meio do protestantismo, não há unidade. Vocês são sectários. Vocês afirmam a fé em Cristo, mas qual Cristo? Qual fé? Qual é o batismo que é válido para vocês? Qual é o que realmente, de fato, é legítimo? Que igreja é essa que vocês dizem defender, mas não há unidade entre vocês? Eles chegam até mesmo a afirmar que a única unidade existente no meio dos protestantes, entre nós, é a unidade de propósito em combater a igreja deles. Vocês só se unem nisso. Só se unem para criticar a igreja católica. No mais, vocês são divisivos. Vocês não chegam nunca a um consenso. Sempre há briga entre vocês. Quando você escuta esse tipo de ataque, essa alegação feita por eles, e ao mesmo tempo observa a realidade ao seu redor, o nosso contexto, não apenas do nosso país, mas historicamente falando, como é que você lida com isso? Com o ataque feito por eles e ao mesmo tempo observando a realidade. Sim, uma realidade que mostra exatamente que há divisão em nosso meio. Que nós não temos um pensamento uniforme entre nós, que afirmamos ser protestantes. E aí talvez, com esse ataque feito e juntando com essa realidade, você passe a ponderar na seguinte questão: não é verdade o que eles estão dizendo? Não faz todo sentido essa acusação? E muitos assim têm sido levados, não apenas por esse argumento, mas também por esse argumento, a voltar a Roma. Aqui nós temos unidade. Aqui nós temos uma igreja que é una, que permanece crendo nas mesmas coisas durante vários séculos. Desde o princípio não mudamos. Permanecemos com a nossa unidade. Olhe para Efésios capítulo 4. Veja se essa não é a prescrição da palavra de Deus que vocês tanto alardeiam, protestantes, usando os versículos contra nós. Nós não cumprimos isso. E repito, esses ataques e a constatação de uma realidade que aponta nesse caminho de divisão em nosso meio, leva alguns a
meditar sobre isso. Como é que a gente responde a esse ataque? Como é que a gente lida com essa acusação que é feita a nós? Bem, antes de nós falarmos sobre isso, de forma mais direta, acerca da acusação que nós recebemos, e falaremos sobre isso mais para frente, é preciso primeiramente retornar ao que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Sim, nós, como bons protestantes, afirmamos, antes de qualquer outra coisa, antes da opinião, seja de qual for o teólogo, seja de qual for o concílio, nós perguntamos o que diz as Escrituras. O que a palavra de Deus fala sobre este assunto? O que ela requer de nós acerca dessa questão? E o texto, nós temos diante de nós essa manhã, esse texto aqui trata exatamente dessa questão, ele nos traz uma resposta. Ele nos mostra, assim, o que é que Deus quer para a sua igreja quanto a essa questão. Essa manhã, meus irmãos, e não somente pela manhã, mas também à noite, nós aprenderemos que a unidade da igreja deve ser preservada. E a unidade da igreja deve ser preservada porque está fundamentada na Santíssima Trindade. Eu vou repetir. A unidade da igreja, ela deve ser preservada. Esse texto ensina isso, sim. E a razão para isso acontecer, a base disso, é exatamente a Santíssima Trindade. Eis o fundamento da unidade da igreja de Cristo. Veremos em 2 pontos, bem simples. Do versículo 1 ao versículo 3, nós veremos a exortação à unidade. Do versículo 1 ao versículo 3, uma exortação à unidade. E do versículo 4 ao versículo 6, à noite, veremos o fundamento, a base para a unidade. Uma exortação à unidade, do 1 ao 3, e o fundamento desta unidade da igreja. Observe o texto novamente, versículo 1, veremos aqui essa exortação que o apóstolo Paulo faz à unidade. Veja: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Antes de qualquer outra coisa, é necessário nós lembrarmos a divisão dessa carta aos Efésios. Lembre-se que a primeira parte da carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo concentra a sua atenção em expor a doutrina. Esse é o seu objetivo principal. Do capítulo 1 ao 3, o apóstolo Paulo está interessado e trabalhando frequentemente em expor a palavra de Deus, a revelação do Senhor, especialmente quanto ao mistério de Cristo, do que Deus fez e anunciou com relação à sua redenção, a redenção que ele propiciou para o seu povo. Lembre-se que, nesses 3 capítulos, o apóstolo Paulo intercala essa exposição maravilhosa com 2 orações. No capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, ele faz a primeira oração, depois daquela adoração que ele presta ao Senhor Deus. E no capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, ele faz uma segunda oração. Uma oração que também tem a ver com tudo que ele tinha tratado anteriormente. E ele conclui essa oração adorando a Deus, prestando a ele o louvor devido. O capítulo 4, esse que nós estamos agora nos deparando nessa manhã, marca o início de uma nova sessão, de um novo bloco. A segunda parte da carta aos Efésios, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai fazer as aplicações devidas da doutrina. Ele expôs o texto, ele expôs a palavra de Deus, e agora ele está aplicando a palavra de Deus. Acerca disso, é importante nós também lembrarmos, os irmãos, que essa fala não significa dizer, o que eu estou explicando aqui para vocês, que na primeira parte da epístola, o apóstolo não trouxe aplicações. É claro que quando ele expôs doutrina ali, nós já vimos e ouvimos aqui muitas aplicações decorrentes da exposição doutrinária. Na segunda parte do texto, que nós começamos agora, que são aplicações dessa doutrina exposta, isso não significa dizer que o apóstolo Paulo não está trazendo doutrina aqui também. Então a divisão não é só doutrina aqui e só aplicação aqui. É doutrina e aplicação aqui com a ênfase maior doutrinária, e é doutrina e aplicação aqui com a ênfase maior de aplicação.
É essa a ideia, é com relação à ênfase, ao que permeia principalmente o conteúdo desses capítulos. Na primeira parte, mais doutrina. Na segunda parte, mais ainda aplicações. Mas as duas coisas estão unidas, meus irmãos. Elas não podem ser separadas, muito menos serem separadas por um apóstolo, por um homem que foi inspirado por Deus, que no seu escrito aqui, melhor dizendo, o seu escrito foi inspirado pelo Senhor Deus, e ele foi levantado e comissionado por Deus para a proclamação da sua palavra. E toda vez que a palavra é anunciada, a explicação e a aplicação da revelação são necessárias. Explicação e aplicação caminham juntas, jamais separadas. Jamais separadas. Então, esse é o teor principal do capítulo 4 ao 6. Aplicações que são extraídas da doutrina exposta do capítulo 1 ao capítulo 3. Antes de começar o versículo 1, veja uma importante implicação desse ensino, acerca do equilíbrio entre doutrina e aplicação, ou então entre doutrina, como os puritanos falavam, doutrina e vida. O apóstolo Paulo mostra a necessidade do equilíbrio. A vida do cristão, em tudo, deve expor isso, equilíbrio. E o equilíbrio, ele só pode acontecer se for fundamentado na doutrina e na vida, no conhecimento adquirido e no conhecimento praticado. É o que você absorve sendo ensinado pelo Senhor e o que você pratica em resposta ao que você aprendeu do Senhor. Qualquer ministro da palavra que não tenha os seus sermões, seus ensinos, especialmente os sermões, assim apresentados à igreja, pregados à igreja, ele está desequilibrado. Ele não está seguindo o padrão apostólico, o padrão da palavra de Deus, que envolve doutrina e vida, sempre. Ainda quando uma ênfase é maior dada a um desses pontos, as duas coisas estão unidas, como dois lados de uma mesma moeda. Como é que o apóstolo Paulo começa o capítulo 4? Vamos por partes. Versículo 1. Eu, portanto, exorto vocês. Essa é a ideia. Eu, portanto, exorto vocês. Antes de nós explicarmos de forma mais detalhada o que significa isso, veja o que diz o capítulo 12 de Romanos. Por favor, capítulo 12 de Romanos. Versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Um texto muito conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja essa primeira sentença aí. Rogo-vos, pois, irmãos. No grego, no original, é a mesma sentença que ele usa em Efésios capítulo 4, versículo 1. A mesma. É a mesma construção aqui. E observe o contexto. Assim como em Efésios, lá em Romanos, o que foi que o apóstolo Paulo fez? Exatamente o que eu acabei de explicar. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo expõe doutrina aos romanos e explica inúmeras doutrinas da palavra de Deus. E aí no capítulo 12, essa seção marca agora essa mudança que vai até o final da epístola aos romanos. Ele começa a fazer aplicações do que ele expôs. E ele começa essa sessão, essa mudança agora de doutrina para uma ênfase maior na aplicação com um rogo. Rogo-vos. Da mesma forma como ele inicia aqui o capítulo 4. Meus irmãos, essa ideia de doutrina e aplicação em termos de ênfase em cada parte de Efésios é tão clara, é tão forte isso presente, que se você estudar sobre o assunto, você perceberá que lá na primeira parte em Efésios, ou seja, nesses 3 primeiros capítulos, apenas no capítulo 2, versículo 11, aparece um verbo no imperativo, com uma ordem. Apenas no capítulo 2, versículo 11. Por quê? Porque toda a ênfase, repito, é no que Deus fez por nós. Não no que nós devemos fazer em resposta a isso, mas a ênfase é no que Deus fez por nós. Agora, principalmente, vem os imperativos. O que nós fazemos em resposta ao nosso Deus. Mais uma vez, o equilíbrio perfeito entre ortodoxia e ortopraxia. Doutrina correta, vida, prática
correta. Paulo começa esse capítulo 4 rogando para que essa doutrina seja aplicada, e lembre-se do contexto da igreja de Éfeso. Esta é a mesma igreja que recebeu aquela famosa carta lá de Apocalipse capítulo 2. Essa igreja em Apocalipse 2, ela é elogiada pela sua doutrina, pela sua fidelidade doutrinária, pelo zelo que eles tinham com a palavra de Deus. Mas são exortados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a voltarem ao primeiro amor. A falta da prática da doutrina. Mas eles foram ensinados pelo Senhor, através do seu apóstolo. E aqui ele inicia com esse rogo. O verbo usado aqui, meus irmãos, ele tem 3 sentidos principais usados na palavra de Deus. Ele pode significar consolar. Você pode ver isso em Efésios 6, observe aí. Efésios 6, versículo 22. Efésios 6, 22. O mesmo verbo que aparece aqui no capítulo 4, versículo 1, aparece em Efésios 6, 22, no original. Veja, Efésios 6, 22. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Foi traduzido aqui por consolo. Pode sim ser traduzido por consolo. Mas também esse verbo pode ser traduzido por petição, por uma súplica. Observe isso lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo número 12. Texto bastante famoso na oração do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, acerca do espinho na carne. O apóstolo Paulo. Então veja ali, pedir é o mesmo verbo aqui usado por Paulo no capítulo 4, versículo 1. Mas aqui, nesse contexto, a melhor tradução, a melhor ideia para esse verbo sendo usado é a ideia de exortação. Não de uma consolação, não de uma petição, mas de uma exortação. O apóstolo Paulo está exortando a igreja de Éfeso e a todos nós a respondermos de maneira digna, adequada ao ensino do Senhor Jesus Cristo, ou de forma mais precisa, ao que nós devemos preservar aqui, que é essa unidade da igreja do Senhor. Essa exortação, ela possui pelo menos 2 características. A primeira, ela tem um senso de urgência. Não é para amanhã. Não é para vocês começarem a pensar sobre o assunto e depois dar uma resposta. É agora. Respondam urgentemente. Rogo-vos, pois, agora. Ouçam e respondam agora, em obediência. Ao mesmo tempo, essa exortação também possui um tom de autoridade. E isso é marcado pela ênfase que aparece aqui no texto. E talvez para você, no português, isso não fique tão claro, mas no original grego, essa ideia ela é bem clara. Ou seja, o pronome pessoal aqui presente. Veja, rogo-vos, pois, eu. O pronome pessoal eu, usado por Paulo, na língua original, ela tem essa ideia aqui de ênfase. De ênfase. Paulo, de maneira autoritativa, como um apóstolo de Cristo, está dizendo: ouçam o que eu digo, atendam ao que eu estou escrevendo. Eu, prisioneiro do Senhor. Observe que, ainda que o apóstolo Paulo esteja se dirigindo a irmãos na fé, eram-se irmãos na fé, a amizade dele com os crentes de Éfeso não excluía o exercício da sua autoridade. Aliás, meus irmãos, o relacionamento próximo de Paulo com seus leitores torna essa exortação ainda mais eficaz. Em outras palavras, no trato pastoral entre ministro e ovelhas, não pode haver confusão neste relacionamento. Não pode. Não é porque o ministro passe com o tempo a constituir amizades com os irmãos, que isso implica em os irmãos tratarem o ministro de qualquer maneira, ou até mesmo esperar que ele não faça exortações às pessoas por conta da sua amizade. De maneira nenhuma. Paulo não tinha nenhum problema em fazer isso aqui. Ele sabia distinguir as duas coisas. Na verdade, é esse amor por esses crentes que o motivava também a exortá-los. Não é apenas aqui na sua posição de apóstolo, de autoridade, de ministro que ele faz isso, mas também como irmão em Cristo, por amá-los, por querer o seu bem. Há um tom pastoral aqui na fala.
nesse rogo do apóstolo Paulo, um tom pastoral de preocupação. A ideia é essa: eu imploro a vocês que todo o ensino que vocês receberam não fiquem apenas na teoria. Vocês precisam praticar isso. E a igreja de Éfeso, e a igreja que se reúne aqui, tem que entender isso. Que quando o pastor faz uma exortação extraída da palavra de Deus, o próprio Deus fala pelo ministro e, portanto, os irmãos têm que obedecer. Não à autoridade específica do pastor, em última instância, mas ao próprio Deus que o levantou e o conselho para isso. A exortação procede do Senhor, meus irmãos. Portanto, ouçamos a sua voz, obedeçamos a sua palavra, atendamos ao seu rogo aqui, através do seu ministro. Um pastor que não faz isso, ele não demonstra amor para com as suas ovelhas, ou melhor, com as ovelhas de Cristo que estão sob o seu cuidado. Que não exorta, que não chama a atenção quando precisa chamar a atenção. É semelhante a um pai que diz que por amar tanto o seu filho, não tem coragem de usar a vara contra ele. O que a Bíblia diz é que é exatamente o contrário disso. Você não ama o seu filho, você o odeia. Da mesma forma, um ministro que não usa a vara, um conselho que não usa a vara, inclusive da própria exortação, da admoestação, se for o caso também, ele está demonstrando ódio pela igreja, e não amor. E não amor. Ele segue e diz, o prisioneiro no Senhor. Essa expressão aqui, ela é claramente um desenvolvimento desse pronome pessoal. Eu, o prisioneiro no Senhor. Atente-se para o fato de que essa expressão, você já deve ter percebido isso, os irmãos especialmente estão acompanhando as exposições em Efésios, ela é semelhante ao que ele disse no capítulo 3. Veja aí, capítulo 3, versículo 1. Ele começou assim, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Mas observa que essa expressão, por mais que seja semelhante, ela possui pelo menos duas diferenças aqui em relação ao capítulo 3. A primeira é que no lugar de usar a de Cristo Jesus, ele fala Senhor. Ele usa o título aqui, e isso é importante se você se atentar para isso, porque isso está diretamente relacionado ao contexto, que será dito mais tarde especialmente. No lugar de usar Cristo Jesus, ele usa o título aqui que é equivalente a falar de Cristo. Kyrios, o Senhor. O Senhor. Guarde isso especialmente para mais tarde. É claramente uma referência a Cristo, que ele trata no capítulo 3 de maneira muito evidente. Cristo Jesus, agora aqui ele usa Senhor. A segunda diferença é que no lugar de ele fazer uma construção, como ele fez no capítulo 3, possessiva, ou seja, de Cristo Jesus, dando a ideia ali que ele, como eu expliquei naquele sermão, pela causa de Cristo, agora aqui ele usa uma outra construção, ele usa uma preposição aqui, a preposição em, resultando aqui nessa ideia de no Senhor, no Senhor. Ou seja, o intuito do Paulo no capítulo 4 agora, quando fala dessa menção à prisão dele, não é tanto destacar a causa pela qual ele está preso, mas denotar a sua conexão ou a sua união com Cristo. Ele está unido a Cristo. Portanto, a referência no capítulo 3, versículo 1, a ele como prisioneiro se concentra nessas ideias de possessão, de causa, pois foi a causa de Cristo, meus irmãos, que o tornou prisioneiro. Ao passo que aqui, no capítulo 4, ressalta a sua união com Cristo, o tema da união presente desde o início, desde a exortação aqui. Essa união com Cristo, ela resultou no apóstolo Paulo obedecer à vontade de Deus. E em consequência disso, ele se tornou um missionário entre os gentios, incluindo os efésios, e ele foi preso por causa deles. Estou aqui pela vontade do Senhor, nosso Deus. Sou um prisioneiro no Senhor, tanto por causa do Senhor, como também porque eu estou unido ao Senhor. Interessante que nós, quando falamos e meditamos acerca da união que nós temos com Cristo enquanto igreja do Senhor, a união mística,
Via de regra, só costumamos pensar nas benesses dessa união, não é verdade? Acerca do que Deus nos concedeu por meio de Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. O capítulo 1 de Efésios, por exemplo, mostra isso de forma muito clara. Mas veja que estar unido a Cristo traz muitas implicações. E uma delas é, enquanto vivermos essa terra, também enfrentarmos provações no Senhor. Unidos a Cristo, unidos ao servo sofredor de Isaías capítulo 53. No Senhor, enfrentamos também provações. Falar de uma união com Cristo, deixando de lado isso, não é uma união completa. Estamos unidos também com Ele nos seus sofrimentos. Lembre-se disso nessa manhã. E ele se chama aqui de prisioneiro, porque Paulo era exatamente esse pastor que pregava, ou que vivia o que ele pregava. Ele estava preso por anunciar a Cristo, e ele fala aqui do que ele vive. Ou seja, o que eu estou exortando a vocês a fazerem, a responderem fielmente ao ensino, eu posso dizer, não no sentido orgulhoso, pela graça de Deus, eu posso dizer, eu estou vivendo isso. Paulo não estava falando da sua alta torre de marfim teológica, distante, mas estava no chão da igreja, ali, passando por provações e lutas, por causa do Evangelho de Cristo, por causa da sua união com Cristo. E assim, o ensino dele, que já tem autoridade absoluta por ser a palavra de Deus, torna-se ainda mais autoritativo para aquela igreja, porque com o seu exemplo, ele também prega àqueles irmãos. Em seguida, o apóstolo Paulo agora exorta, da mesma forma, a obedecerem ao seu Senhor, com quem também tem essa união. Ele diz, a andarem de modo digno do chamado com o qual foram chamados. Observe aí o verbo andar que é usado pelo apóstolo Paulo aqui. Na maioria dos textos clássicos, na também versão do Antigo Testamento grega, a Septuaginta, nos Evangelhos e em Atos, tem o sentido, via de regra, na maioria das vezes, literal, de andar mesmo. No restante do Novo Testamento, em pelo menos 47 das 49 ocorrências, incluindo todas as 8 ocorrências em Efésios, guarde isso, 8 ocorrências em Efésios do verbo andar, mostrando assim essa ênfase do apóstolo Paulo nessa ideia. O verbo usado aqui em Efésios, as 8 vezes, é usado de maneira metafórica, referindo-se tanto à conduta ou ao modo de vida aqui, seja com um enfoque negativo, como vimos no capítulo 2, versículo 2, lembram disso? Quando o apóstolo Paulo fala sobre nós andávamos antes de acordo com o curso deste mundo, mas também possui um enfoque positivo, como acontece aqui no capítulo 4, versículo 1. Nesse contexto, o verbo se refere com certeza ao modo de vida do crente. O sentido do tempo aqui, ele indica que o crente deve mudar sua conduta em comparação com a conduta anterior. Não como vocês andavam outrora, essa é a ideia. Mas agora, andem de modo digno. A palavra usada por Paulo aqui, esse advérbio, significa exatamente isso. Andem de maneira apropriada, dignamente. Significa, literalmente, levantar o outro prato da balança. A ideia é essa, pôr em equilíbrio e, portanto, equivalente. Essa palavra, meus irmãos, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. E ela é usada apenas pelo apóstolo Paulo, com exceção de João, lá na sua 3ª epístola. Veja o que ele fala em Filipenses, lá em Filipenses 1. Uma carta também escrita no mesmo contexto de prisão, dessa prisão aqui. Filipenses 1, versículo 27. Paulo diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, em Filipenses aqui, a conotação é a vida do crente, ela deve ser vivida, ela deve ser demonstrada de maneira digna do evangelho de Cristo. Agora veja em Colossenses, aparecendo lá também, em Colossenses, essa carta espelho de Efésios, Colossenses 1, versículo 10. Paulo diz, a palavra do nosso Deus diz, Colossenses 1, 10.
a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mais uma vez, o crente deve viver de maneira digna do Evangelho, crescendo em conhecimento do Senhor. Aqui em Efésios capítulo 4, a ênfase desse viver digno está correlacionada à conduta que o crente deve ter de acordo com o chamado que ele obteve, que ele teve do Senhor. Ele foi chamado pelo Senhor, e uma vez chamado pelo Senhor, ele precisa responder de maneira digna. E esse substantivo usado por Paulo aqui, chamado, ele aparece pelo menos 3 vezes em Efésios. No capítulo 1, versículo 18, aqui no versículo 1 e também no versículo de número 4. Não se trata, meus irmãos, de um convite aqui, de um chamado religioso simplesmente, ou melhor dizendo, de um mero convite, mas de um chamado eficaz do Senhor nosso Deus. Uma convocação do próprio Deus. Veja o que diz nosso símbolo de fé. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 67, pergunta esta que já foi trabalhada aqui em nossas doutrinas, pergunta 67 do Catecismo Maior acerca da vocação eficaz. O que é vocação eficaz? Resposta: vocação eficaz é a obra do poder e da graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso, ele, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando o entendimento deles de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando a vontade deles, de modo que, embora em si mortos no pecado, tornam-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. O chamado mencionado pelo apóstolo Paulo aqui é o chamado eficaz do nosso Deus. Esse chamado se dá por meio do Espírito Santo e também por meio da palavra pregada. Lembre-se também que a palavra sendo pregada pelo ministro, ou até mesmo alguém usando a palavra para evangelizar a uma outra pessoa, é o pregador externo falando ao pecador. A menos que o pregador interno, o próprio Espírito Santo, fale ao coração, se isso não acontecer, não haverá chamado eficaz. Apenas o chamado geral, externo, que é feito a todos sem exceção. Todavia, quando o próprio Espírito Santo pega essa palavra pregada e leva ao coração daquele indivíduo e o traz a Cristo, ali ocorre a vocação eficaz, o chamado do Senhor. E isso se dá, meus irmãos, somente com aqueles que o apóstolo Paulo mencionou no capítulo 1, os eleitos e predestinados pelo Senhor desde toda a eternidade para as boas obras, para a salvação. Assim Deus nos chamou, eficazmente. A mesma ideia lá de Romanos capítulo 8, ele nos chamou. Nos chamou. Veja como o verbo se encontra aqui na voz passiva, ou seja, nós fomos chamados por Deus. É um ato soberano, é Deus agindo, é Deus chamando os seus, aqueles que lhe pertencem. É assim que ocorre. Concluindo, no capítulo 3, versículo 13, Paulo pede aos crentes, lembre-se disso, de Éfeso, que não fiquem preocupados com o fato de ele estar preso. Ele fala isso, veja no capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. 3:13. Volta só um pouquinho. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ele pede isso. E agora, no capítulo 4, versículo 1, ele exorta sobre a conduta que devem ter durante a prisão do apóstolo. Então, são duas coisas aqui. Não desanimem por causa da minha prisão, mas vivam, capítulo 4, mas vivam de maneira digna, de acordo com o chamado que vocês receberam do Senhor. Meus irmãos, é interessante observar que as instruções que Paulo está prestes a dar aqui em seguida se aplicam não somente ao primeiro século. Sua exortação à vida santa é igualmente relevante hoje em dia. O que Paulo faz aqui, essa exortação à igreja de Éfeso, cabe também a nós. Eu pergunto a você nessa manhã, como você tem andado? Como você tem andado? Você tem andado de maneira a ser considerado digno do Evangelho de Cristo? Não entenda isso errado.
A dignidade aqui não é no sentido de que você foi merecedor de receber esse chamado, não é isso. Mas é, uma vez sendo sido chamado pelo Senhor e transformado pelo Senhor, responder à graça de Deus dignamente. Pelo auxílio do próprio Espírito Santo. Não porque nós tenhamos méritos em fazer isso, ou capacidade em nós mesmos de fazermos isso, mas porque Deus nos fortalece pelo seu poder santificador para sermos dignos nesse sentido aqui. E atente-se para o verbo andar. É um pé após o outro. A ideia é de caminhar e caminhar constantemente. É essa a ideia de constância. Quantos ao longo da caminhada cristã não demonstram exatamente o contrário disso, a inconstância? Quantas pessoas você não conhece, do seu tempo de fé para cá, que você professa a fé no Senhor Jesus Cristo, que começaram a caminhada, começaram a andar aparentemente bem, mas que pararam de andar, se demonstraram inconstantes, caíram no meio do caminho e nunca mais se levantaram. Exatamente por não serem constantes. Porque a caminhada cristã é isso, é uma constância. Ora você pode sim acabar caindo, ora você pode titubear e pensar em parar. Contudo, Deus sempre nos revigora as forças na jornada e nos dá condições de continuar andando. E assim nós continuamos andando constantemente. Observe como a falta da constância é um problema na vida de todos nós, em alguma medida, em alguma área. Mas a principal, a mais prejudicial, é se você for inconstante na sua caminhada, no seu andar com Cristo. Se tem um lugar onde você não pode ser inconstante, é aqui. Você não pode parar de andar. Como você tem andado? Como você tem andado? Interessante observar que outra coisa acerca disso, que há muitas pessoas que acham que andar de modo digno da vocação se refere a exercer algum tipo de vocação na igreja, falando no sentido eclesiástico mesmo, dentro da igreja, visível. Eu fui salvo pelo Senhor, agora deixa eu ver, o que eu vou exercer na igreja? Eu vou ter que participar de algum ministério, como alguns chamam lá fora, de algum departamento, de alguma sociedade interna, ou ter que exercer algum ofício na igreja, porque senão eu não estarei exercendo a vocação do Senhor. Esse raciocínio ele é falacioso e ele não é reformado. Ele não é bíblico. Não é. Porque nós somos chamados por Deus, vocacionados pelo Senhor, para viver de forma digna, sim, na vocação que o Senhor Deus nos chamou para exercer. Seja ela qual for. Você quer ver isso? 1 Coríntios, capítulo 7. Abra. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 17 a 20. Como é que o apóstolo Paulo começa? Versículo 17 do capítulo 7, 1 Coríntios. Ande, cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Não, para você viver de acordo com essa dignidade do Evangelho, você não precisa entrar no seminário. Claro que Deus pode lhe chamar para isso. E louvado seja Deus se isso acontecer. Para os homens, obviamente, que eu falo isso. Mas não necessariamente. Não necessariamente ser um presbítero, um diácono, como alguns assim entendem. E se frustram quando não recebem isso. A tal ponto de questionar a Deus e se levantar contra a igreja do Senhor. Quando deveriam cumprir o chamado que o próprio Deus chamou para eles. Os trouxe para exercer. Lembra-se de Lutero? É um sapateiro? Faz o melhor sapato.
Vive na tua vocação. Não quer dizer que você não possa entender ao longo do caminho, ao longo do andar, que você é chamado para uma outra coisa e assim mudar de ramo. A questão não é essa. Mas é condicionar esse andar, esse chamado dessa vocação, a somente algo ministerial, eclesiástico. Só será santo para o Senhor se for feito com o nome de igreja, com toda a estrutura eclesiástica dentro da igreja. Lá fora, onde você estiver, você como membro do corpo de Cristo, você dá testemunho do Senhor e exerce a sua vocação de maneira santa, digna. Inclusive na sua casa, como pai, como mãe, como homem e mulher, donos de casa. Como é que você tem exercido seu chamado? A sua vocação? Satisfeito e contente no Senhor pelo que Ele já lhe deu e tem lhe dado já? Ou frustrado? Observe agora o versículo 2. O apóstolo Paulo agora vai enumerar algumas virtudes. E eu não sei se eu terei tempo para poder expô-las até o final dessa manhã. Vou tentar. Senão fica para mais tarde também. Vamos lá, versículo 2. Paulo diz, ele começa a sentença aqui, com toda a humildade. Essa palavra, meus irmãos, humildade, aqui usada por Paulo, ela aparece pelo menos 7 vezes no Novo Testamento. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ela contrasta ali, a palavra humildade contrasta com o interesse egoísta e a vanglória. Lembre-se que naquele capítulo 2 de Filipenses, logo em seguida o apóstolo Paulo vai dar o exemplo de Cristo como humilde. Já em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, ela contrasta essa ideia com os orgulhosos, a ideia do orgulho sendo trazida em contraste com humildade. Sim, a palavra aqui transmite essa ideia de humildade de espírito, de ser humilde. E como seres humanos não consideram a humildade uma virtude, é compreensível que essa palavra ela não existisse. Os estudiosos, os eruditos dizem que ela não era usada, a palavra que estava sendo usada, no original grego, que era traduzida por humildade, nosso vernáculo, ela não aparece antes do Novo Testamento ser escrito. Por quê? Porque os homens daquele tempo não consideravam isso como uma virtude. Paulo usou esse vocábulo quando mencionou aos anciãos de Éfeso. Veja aí como é que ele havia servido na Ásia. Atos capítulo 20, versículo de número 19. Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aqui é o apóstolo Paulo se despedindo exatamente dessa igreja, da igreja de Éfeso, dos presbíteros ali. Ele usa a palavra humildade. Ele era o exemplo daquela igreja. Em outras passagens da palavra de Deus, nós somos advertidos pelo Senhor contra a falsa humildade. Aqui é importante salientar isso. A falsa humildade é um perigo para nós. Aqueles que querem somente aparentar um comportamento humilde, mas o coração ele é orgulhoso. E é significativo, meus irmãos, que essa virtude aqui, ela apareça logo em primeiro lugar na lista. É a primeira mencionada pelo apóstolo Paulo. E os teólogos falando sobre isso, alguns comentaristas dizem que pelo menos há 2 motivos para ela aparecer aqui em primeiro lugar na lista. Antes de tudo, Paulo havia enfatizado a unidade. Seria o primeiro motivo. Ou seja, o orgulho provoca desunião, ao passo que a humildade gera unidade. Então, o fato dele tratar de unidade aqui, ele precisa começar logo pela humildade, para que essa unidade seja preservada. Orgulhoso não vai promover, não vai preservar unidade. Não fará isso. Em segundo lugar, uma outra razão para ele começar a falar da humildade aqui, pela humildade, é que ele tinha consciência do orgulho deles no passado. Lembre-se, ele está falando aqui para judeus e gentios, que se ufanavam, que se orgulhavam, especialmente os judeus, então, no caso, com relação à sua posição. Mas os dois, são 2 grupos que, sem Cristo, são orgulhosos. E aqui ele ataca o problema e mostra que, seja judeu ou gentio, em Cristo, ambos estão na dependência de Deus e precisam ser humildes. Meus irmãos, humildade, ela inclui a certeza da culpa. Nós sabemos quem somos, pecadores,
fracos. E ao mesmo tempo precisamos ser quebrantados pelo Senhor e estarmos dispostos a ouvir a sua voz e sermos confrontados por Ele, inclusive no trato da unidade da Igreja de Cristo. Humildade implica o desejo de não ser notado. O humilde não quer aparecer. Ele não faz as coisas no contexto da igreja local ou fora da igreja local para ser visto dos homens. É bem verdade que Deus dá notoriedade a algumas pessoas por uma razão ou outra, mas isso não é uma busca do humilde. Ele não está vivendo em prol disso, em chamar a atenção para si. O desejo dele é, como de João Batista, fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido. Que o seu nome seja riscado dessa terra. Que ninguém se lembre dele, mas apenas do Senhor que ele proclama. Em segundo lugar, vejam outra virtude que Paulo menciona, a mansidão. A mansidão aqui, ela tem sim um sentido parecido, mas há algo específico aqui nessa palavra usada por Paulo, que traz a ideia de brandura. É o oposto a ser rude, ser brando. No Novo Testamento, ela aparece 11 vezes, e apenas nas epístolas. 1 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 10, Gálatas, Efésios, Colossenses, 2 Timóteo, Tito, Tiago, 1 de Pedro. Ela é mencionada, essa palavra, que é traduzida por mansidão, como uma das virtudes do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 23. Mas observe que essa palavra mansidão aqui, ela não pode ser confundida com frouxidão. Ser manso não significa ser frouxo. O apóstolo Paulo mesmo, ele perguntou aos coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, se eles queriam que ele fosse até eles com vara ou com o espírito de mansidão. Veja que ele coloca as duas coisas juntas, com vara ou com o espírito de mansidão. Mas, peraí, não é contraditório? Como é que é isso? Não, não é. Mais tarde ele fala da mansidão de Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. O Senhor Jesus Cristo de fato era manso, como ele diz, e nós veremos isso no final. Mas não era frouxo. Isso é ilustrado especialmente na demonstração que ele fez da sua ira contra os judeus ali no templo. Manso, mas não frouxo. De modo parecido, Moisés também não pode ser considerado como alguém frouxo. Lembre-se que sim, ele é tratado como, no seu tempo, o homem mais manso daquele período. Contudo, no capítulo 32 do Êxodo, texto já pregado aqui nessa igreja, quando ele desce do monte e vê o povo incorrendo na idolatria do bezerro de ouro, ele demonstra que era manso, mas não era frouxo. A palavra nunca tem a conotação de frouxidão, meus irmãos. Ao contrário, ela deixa implícito o exercício consciente de autocontrole, exibindo uma escolha consciente de mansidão, em oposição ao uso do poder com fins de retaliação. Há um comentarista que diz que o homem manso é o homem que está sempre irado na hora certa, nunca na hora errada. Até mesmo Aristóteles, no exame das virtudes, ele faz distinção entre virtudes intelectuais e virtudes morais, e classifica essa palavra como uma virtude moral ao lado da temperança. Ao explicar essa palavra, ele declara que é o meio termo, veja, entre ira excessiva contra todos e em todas as ocasiões, e nunca ficar irado com nada. Nunca ficar irado com nada e a ira o tempo inteiro. É o equilíbrio entre isso. Ele diz ainda que deve-se louvar não aquele a quem falta ira, nem aquele que excede nela, mas aquele cuja condição está entre os dois. Esse homem é manso. E mansidão será um estado intermediário entre essas duas afeições. O vocábulo é usado para designar a atividade também de domar e treinar animais. Por exemplo, controlado pela vontade do dono. Um cão, ele pode ser bem treinado, está sempre irado contra os inimigos do dono, mas nunca contra os amigos do dono. Ele usa a ira no momento e na hora certa. Apenas a pessoa que é controlada pelo próprio Espírito Santo de Deus pode ser verdadeiramente mansa irada no momento certo,
nunca no momento errado. Quando ofendida, ela não busca vingança. Quando ela é ofendida pessoalmente, ela não busca vingança. Ela descansa na vingança do Senhor, se for o caso. Para a pessoa receber a sua retribuição, vem do Senhor. Ela perdoa. Mas quando o erro foi cometido contra um irmão, contra a igreja de Cristo, contra o corpo dos crentes, o corpo de crentes, o mesmo manso tem poder para enfrentar a situação. Em Éfeso, onde havia a probabilidade de existirem, não só a probabilidade, na verdade, a certeza de existir diferenças entre judeus e gentios, os crentes precisavam ser humildes e também serem mansos. É fácil ser manso quando tudo vai bem. Mas e quando acontece algo que vem provocar a nossa ira? Como é que você reage? A nossa tendência de todos nós, e no maior ou menor grau para algumas pessoas, é reagirmos com ira pecaminosa. Atente-se para isso. A ira direcionada corretamente no momento apropriado e pela razão adequada é santa. Por exemplo, irar-se contra o seu pecado que você comete. Irar-se contra o fato de que o nome de Deus é blasfemado. Irar-se contra os ataques que a igreja de Cristo sofre diariamente. Irar-se contra essas coisas não é algo pecaminoso. É um equilíbrio, é um dos pontos aqui da mansidão, é você demonstrar equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, exercer também humildade, paciência, como veremos em seguida, e não lidar com essas coisas de maneira simplesmente pessoal, que é a nossa tendência. E usamos como desculpa isso, por muitas vezes. A igreja de Cristo está sendo atacada, e aí você acaba querendo defender como se fosse a sua causa pessoal, como se fosse o seu próprio nome, quando o próprio Senhor é longânimo, como também estarei em seguida com isso. Manso envolve esse equilíbrio das afeições. Irar-se e agir também com brandura, de maneira apropriada no tempo adequado para cada uma dessas coisas. Em seguida ele cita a paciência, que é a longanimidade. Meus irmãos, essa palavra aqui, ela é usada para traduzir a expressão hebraica, adiar a manifestação da ira. Essa palavra grega é usada para traduzir a expressão hebraica, adiar a manifestação da sua ira. É essa a ideia de longanimidade, é o de retardar a ira. O próprio Deus, ele é descrito na sua palavra como longânimo. E essa longanimidade, essa paciência também é mais uma virtude do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Ela tem relação com aguardar pacientemente, sem resultados imediatos. A semelhança do fazendeiro, que aguarda a sua colheita, e dos profetas do Antigo Testamento, que esperavam a ação de Deus. Você pode ver isso em Tiago capítulo 5, devido ao tempo eu não vou abrir. Tiago 5, versículos 7 a 11. E envolve também a perseverança paciente enquanto aguarda a herança das promessas, assim como Abraão havia aguardado lá, como vemos em Hebreus, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 15. E o próprio Deus, meus irmãos, como eu citei, é o maior exemplo de longanimidade. Veja pelo menos esse texto, Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Da mesma forma como o Senhor, o crente deve refrear a sua impaciência ou vingança quando for ofendido por outro crente, demonstrando paciência um com o outro, especialmente à luz da união entre judeus e gentios. Judeus e gentios, a pior briga e rivalidade que você pode imaginar
foram reconciliados em Cristo Jesus, aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Então por que você não pode perdoar aquele que lhe ofendeu e ser paciente e longânimo para com ele? De fato, meus irmãos, para nós é um grande desafio fazer isso. Enorme desafio. Porque há algumas pessoas que elas, eu estou falando dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, elas de fato agem nessa situação de ofensas, de ataques, de maneira deliberada e muito frequente. Elas vão perdurando em cima disso. Elas não se arrependem, alguns vão durando tempo nisso, isso que eu quero dizer. E aí, quanto mais o tempo passa, mais exercício de paciência você é chamado pelo Senhor Deus a exercitar. Sim, é bem verdade que há os meios cabíveis, biblicamente falando, para, se possível for, uma disciplina eclesiástica acontecer com relação a essa ofensa. Mas se não for algo para isso, paciência, longanimidade, suportar isso, adiar a ira, como o nosso Deus faz. Imagine se o Senhor Deus fizesse conosco aquilo que nós temos desejo de fazer com o nosso próximo quando ele nos irrita. Imagine isso. Se Deus tratasse a você e a mim da mesma forma como você e eu pensamos muitas vezes tratar nosso próximo quando faz algo contra nós, quando nos ofende. Nenhum de nós aqui iria sobreviver, nenhum de nós. Já estaríamos sido de todo fulminados. Mas Deus é longânimo, ele retarda a sua ira. Em seguida, ele fala a quarta virtude aqui. Sendo tolerantes uns com os outros em amor. A ideia de suportar aqui é aceitar, aguentar. Ela é usada, essa expressão, no Antigo Testamento, na Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, com relação a Deus ali suportando as ofertas vãs dos israelitas, em Isaías 1,13. Também é usada para traduzir ali a perseverança de Jó em meio às grandes provações que ele enfrentou, em Jó capítulo 6, versículos 11 e 26. Também ela tem a ideia de reter, como quando Deus reteve a chuva, lá em Amós capítulo 4, versículo 7. Ou quando se conteve de destruir o povo, em Isaías 42, versículo 14. No Novo Testamento, ela é usada aqui 15 vezes. 10 das quais foram usadas por Paulo. Paulo usa pelo menos 10 vezes a expressão aqui de suportar. Além disso, é usado quando Jesus indaga por quanto tempo teria de suportar os discípulos, lá em Mateus 17. Ou quando Galho mencionou em quais circunstâncias seria paciência para ouvir a acusação dos judeus contra Paulo, em Atos 18:14. Além desse texto, Paulo fala de perseverar na perseguição, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. E ele pede aos coríntios que suportem aquilo de que está se vangloriando. E lamenta a tendência deles de aturarem ali falsos ensinos e falsos mestres. Portanto, essa palavra se refere a aturar ou perseverar em relação a coisas ou pessoas. Suporte. Tolere. Aqui nesse texto, em Colossenses 3,13, Paulo pede a eles que suportem os que fazem parte da Assembleia dos Santos. Sim, por isso é apropriado traduzir a palavra como sejam tolerantes. Há um comentarista que diz que o verbo aqui tem um claro sentido reflexivo, ou seja, conter-se uns com os outros. Em outras palavras, diferenças entre os crentes devem ser toleradas. E aí entenda isso. Tolerância aqui, suportar aqui, não é aprovação de pecado. Não é isso. O irmão está pecando, eu vou deixar ele pecar e não vou falar nada, nunca vou chamar atenção. Ele pode fazer o que ele quiser. Não. Não é isso. Quando alguém peca, em amor, você chama atenção e corrige. E o conduz ao caminho da santidade. A tolerância aqui mencionada é para aquelas questões, especialmente, que são indiferentes em nosso meio, mas que existem diferenças entre nós, de gostos pessoais, de coisas que não são essenciais à fé cristã, que não vão nos separar quanto ao corpo de Cristo. Permanecemos unidos no Senhor, apesar das nossas diferenças. Então, quando a gente observar essas diferenças, eu olhar para o meu irmão, olhar para a minha irmã, eu ver que, eu gosto disso, ele não gosta disso, ele prefere assim, eu prefiro desse jeito, eu tolerar isso, suportar isso. E mesmo quando
existirem erros que forem passíveis de correção, dependendo da situação, isso também precisa ser, num certo sentido, tolerado, pacientemente. Como assim? Deixa eu exemplificar isso. Você já parou para pensar? Se você fosse corrigir toda vez que alguém que você conhece, alguém da sua família, que tem uma teologia inadequada quanto a algumas questões, e você sempre que ela falasse alguma coisa errada, que fosse contrária à teologia que você professa, teologia reformada, você fosse corrigir ela, como é que ia ser isso? Então, se a gente exercita muitas vezes essa paciência, essa tolerância com pessoas que muitas vezes nem crentes são, não ficamos o tempo todo corrigidos, quanto mais nossos irmãos em Cristo. Mas há aqueles entre nós que querem corrigir o tempo inteiro. Eles são tão sábios, eles são tão conhecedores, eles são tão assim, o supra-sumo da teologia, que tem que estar o tempo todo redirecionando, o tempo todo fazendo comentários, o tempo todo fazendo suas notícias de rodapé acerca do que a teologia do outro é professada, é proferida, por escrito ou por palavras. Não toleram, eles são intolerantes, porque a sua perfeição teológica, a sua retidão é tão perfeita, que eles não suportam, eles não podem suportar as diferenças. Não, isso não é aqui um clamor, um rogo para admitir pecado, repito, nem mesmo uma promoção de uma diferença doutrinária em nosso meio absurda, não é isso. Mas apesar das diferenças, especialmente insignificantes, sejam tolerantes, sejam suportadores, suportem os vossos irmãos. E aí vem aqui essa locução preposicional, em amor. Em amor. É por isso que nós suportamos. Se não fosse isso, meus irmãos, imagine tentar suportar o outro sem ser em amor. É insuportável. É insuportável. E é hipócrita agir dessa maneira. Isso só pode ser alcançado com amor. Em amor. Versículo 3 e último para nós encerrarmos. Ele diz, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A palavra aqui, o verbo usado, esse esforçar, traz a ideia, pelo menos em alguns contextos, de estar com pressa, agir de forma rápida. O próprio famoso historiador Joséfo usa o verbo também num outro sentido, que é o sentido que aparece aqui, que é estar zelosamente envolvido, com menos ênfase na pressa, mas a ideia de zelo, de comprometimento. Sim, no Novo Testamento aparece com essa ideia de pressa, você pode ver isso em 2 Timóteo capítulo 4, Tito 3, mas a maioria das vezes que essa palavra aparece, ela indica ser zeloso, ser animado, fazer todo o esforço. Gálatas 2:10, Efésios 4:3 aqui, 1 Tessalonicenses 2:17, 2 Timóteo 2:15 e assim por diante. Vários textos que mostram essa ideia de zelo. Talvez você observe o texto aqui, essa tradução, esforçando-vos e possa chegar à conclusão de que será que é possível falhar nisso? Não está implícita uma ideia de falha, por isso é necessário que se esforce? Bem, algumas traduções elas conseguem ser ainda mais precisas, mas veja, aqui também tem essa ideia, tentando aqui explicar isso, esforçando-se diligentemente. Diligentemente. Sendo diligente, zeloso, não poupando esforços. Tudo isso transmite essa ideia de um esforço zeloso. E lembre-se, esse esforço zeloso, ele é feito por nós, mas é o próprio Deus agindo em nós, para que respondamos a isso. Então não tem como falhar, não tem como essa preservação não ocorrer em última instância. Pontualmente acontece, mas em última instância isso não ocorrerá, a igreja se manterá unida. O verbo que Paulo usa, veja, preservar aqui, o segundo verbo, é se esforçar, é ser zeloso para preservar. E aí é importantíssimo você entender isso, porque a palavra que Paulo usa, esse verbo, em seguida de se esforçar, explica para nós que o que o apóstolo Paulo está ordenando que nós façamos, essa exortação, não é para que nós venhamos a criar uma unidade no corpo de Cristo. Não é isso. Olha, se esforcem para que a unidade seja criada. Não. É para que vocês preservem, ou seja, não percam, mantenham, para que não seja destruído, a unidade que já foi estabelecida. Porque quem
fez essa unidade, quem a constituiu foi o próprio Deus. Deus foi quem uniu judeus e gentios em Cristo. Foi Deus quem fez isso. Cabe a nós não criar a unidade, mas mantê-la, preservá-la. E aí ele cita aqui o Espírito, que não é uma referência ao Espírito humano, nem o Espírito do corpo de crentes, mas sim, de forma muito clara, uma referência ao Espírito Santo, que ele já mencionou antes, nessa carta. E vai mencionar aqui também em seguida, como veremos à noite. Veja que essa unidade ela é produzida pelo próprio Espírito Santo. Cabe a ele já fez isso. Além do mais, o próprio contexto em seguida, os 3 versículos 4 a 6, mostra que essa unidade está fundamentada na Santíssima Trindade. E uma vez fundamentada na Santíssima Trindade, também demonstra para nós que não foi produzida por homens, mas o Deus Trino, ele foi quem estabeleceu esta unidade. Está fundamentada no próprio ser do nosso Deus. E ele encerra dizendo, no vínculo da paz. Observe essa expressão aqui, esse substantivo, o vínculo no caso. É a ideia daquilo que une, como a coesão de uma estrutura defensiva ou o fechamento de uma peça de roupa. É usada de forma metafórica para se referir, por exemplo, a bons cidadãos que estão unidos num país ou ao vínculo entre pais e filhos. No sentido metafórico também é usado no Novo Testamento com relação a essa união da Igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Veja isso, Colossenses 2, versículo 19. Colossenses 2, versículo 19. Olha o que Paulo fala ali, 2,19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A mesma ideia aqui, ligamentos do corpo estão unidos, o vínculo. E aí, pense nisso agora. Paulo estava ali acorrentado, preso, vinculado àquela cadeia, aquela prisão domiciliar, e ele fala aqui para a igreja de Éfeso se lembrar e preservar o vínculo, o encadeamento da paz. É o apóstolo pregando com palavras e com a vida. Paz. Paz que o próprio Deus estabeleceu. E vimos no capítulo 2, versículo 4 a 16. Paz que deve ser preservada em nosso meio. Em resumo, meus irmãos, os crentes devem fazer todo o esforço para preservar a unidade, que tem origem no próprio Espírito Santo. Essa unidade ela é representada pelo vínculo entre judeus e gentios que se tornaram uma só nova pessoa em Cristo. O vínculo que consiste na paz é possível porque Cristo trouxe a paz entre essas duas antigas entidades. Portanto, não há nenhuma exortação para organizar a unidade, pois já foi realizado pelo Espírito Santo de Deus. Em vez disso, a preocupação de Paulo é preservar, manter, proteger esta unidade. Os versículos 1 a 3 podem ser resumidos da seguinte maneira. Na condição de prisioneiro do Senhor, Paulo exorta os efésios a manterem um estilo de vida digno do chamado que receberam para a salvação e para o corpo de crentes. A vida deles deveria demonstrar humildade, mansidão e paciência, que são alcançadas pela tolerância, pela longanimidade uns com os outros em amor. E ao fazerem todo esforço para preservar a unidade que procede do Espírito Santo. Paulo havia explicado, meus irmãos, nos capítulos 2 e 3, a obra da Santíssima Trindade na consecução dessa unidade. O tópico seguinte, que veremos à noite, tratará dos elementos dessa unidade, que estão centrados na Trindade. Manso e humilde, paciente, longânimo e suportador. É assim que você tem feito? É assim que você tem procedido? Talvez você diga, impossível convivendo com certas pessoas, pastor Alex. Então vá lá para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, aqui encerramos. Mateus 11, do versículo 28 ao 30.
O Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, devemos ser como o nosso Senhor. A igreja de Cristo deve ser assim, mansa e humilde de coração como o Senhor é. Mas nós também somos lembrados nessa manhã que nós não somos ainda assim. Nós falhamos em nossa humildade, em nossa mansidão, em nossa longanimidade, em nosso suportar, em nosso amor. Falhamos, todos nós falhamos aqui. E onde está o descanso? No Senhor Jesus Cristo. Somos aceitos pelo Senhor, por meio de Cristo, porque Ele é manso e humilde. Não pelo que nós somos, não pelo que fizemos. E uma prova disso, nessa manhã, mais uma delas, será lembrado agora a você, por meio do sacramento da ceia do Senhor. A Deus seja a glória por isso, meus irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, te damos graças pela tua palavra pregada. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu nos lembra verdades maravilhosas nessa manhã. Nos exorta à unidade, para preservarmos, ó Deus, o vínculo da paz, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Concede ao teu povo, ó Deus, especialmente aqui na Betel, conselho, diaconia e toda a membresia, todos juntos, para que sejamos unidos em Cristo, humildes, mansos, longânimos e suportando uns aos outros em amor. Nos ajuda, Senhor, e que descansemos em teu Filho, o nosso bendito Redentor, aquele que de fato é manso e humilde, e que nele há descanso para nossas almas. Oramos em nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.